informação importante já de mercado da bola. Antes, eu trouxe uma informação envolvendo o Fluminense, que o Pachuca do México fez proposta para ter John Kennedy do Fluminense por empréstimo com opção de compra girando em torno de 36 milhões de reais. Beleza, eu dei essa informação. E aí, apurando mais detalhes, eu descobri uma outra informação envolvendo um atleta do Flamengo, que é o volante Alan. O Pumas do México quer o volante, tem o desejo de contratar o volante também por empréstimo com opção de compra. Na verdade, o empréstimo seria pagando $1 milhão e uma opção de compra estabelecida em $4 milhões. Vamos lá, pagar pelo empréstimo $1 milhão? Acho até ok. 6 milhões de reais que o Flamengo embolsaria apenas por emprestar o jogador. Tá? E a opção de compra de $4 milhões daria, na cotação de hoje, 24 milhões de reais. É um valor muito baixo em relação àquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro para comprar o volante Alan. Na ocasião, cerca de 9 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Os empresários confirmaram que o interesse do Pumas é real, que tem essa conversa, esse interesse, mas tudo depende também da eleição presidencial no dia 9 de dezembro, ou seja, segunda-feira que vem, não tem como ter nenhum movimento antes disso, e tudo depende também do jogador aceitar. Ou seja, não quer dizer que vai acontecer. O Pumas quer. Ele entrou em contato com o empresário do atleta, beleza, mas o jogador vai querer? Porque depende do salário, quanto o Pumas vai oferecer ao Alan durante o empréstimo. E o Flamengo, a futura gestão, vai querer se desfazer do Alan por esses valores, por esse molde de negociação? Ou seja, tudo que a gente trouxer de informação envolvendo o mercado da bola depende muito da eleição presidencial que está chegando, repito, na próxima segunda-feira, no dia 9 de dezembro. Pedro Henrique Torre conosco, amanhã também tem Flamengo. Amanhã, né, Pedro? É quinta o jogo com o Criciúma, porque, claro, a gente também acompanha, partida importante para a parte de baixo da classificação, Pedro. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. Pois é, amanhã o Flamengo encara o Criciúma fora de casa, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo, enfim, está ali na terceira posição, 66 pontos, venceu o Internacional no fim de semana, teve uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo, quebrou a invencibilidade do Internacional, mas a torcida do Flamengo faz, até alguns, né, fazem campanha em redes sociais para deixar o Criciúma ganhar um espírito nada esportivo, para tentar prejudicar o Fluminense aí, o rival Fluminense na briga contra o rebaixamento. Mas claro que fica mais ali no folclore de rede social, de torcedor. O técnico Felipe Luiz passa longe disso, porque ele sabe que no Flamengo não tem essa não. Tem que, como diz o hino, vencer, vencer, vencer. Então ele vai colocar o que tem de melhor em campo nesta quarta-feira. Claro, tem os seus problemas, seus desfalques. Por exemplo, Gerson e De La Cruz estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, ficam fora. E o Gabigol, que já foi opção no banco de reservas contra o Internacional, entrou no finalzinho da partida, ele vai ser, digamos, preservado desse jogo contra o Criciúma, porque ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Se entra em campo, leva o terceiro, fica fora do jogo, que vai ser a despedida dele com a camisa do Flamengo neste fim de semana, contra o Vitória no Maracanã, última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também, o Gabigol, tem feito aí ações nas suas redes sociais, prometendo vídeo com despedida, enfim, falando bastante aí essa sua The Last Dance, a última dança, né? Então tá meio nesse clima emocional de despedida do Gabigol, mas antes tem esse compromisso contra o Criciúma, e o Flamengo planejando aí também quem vai ser o substituto do atacante para a próxima temporada. Como revelou o jornalista Rodrigo Matos no UOL, o Flamengo separa aí 20 milhões de euros para contratações no geral na próxima temporada no seu orçamento, desde que faça uma venda ou façam vendas, né, que totalizem 30 milhões de euros. É essa a expectativa do Flamengo. E lembrando, na próxima segunda-feira, aqui atrás na Gávea, vai ter a eleição para saber quem vai ser o próximo presidente a partir do dia 10 de dezembro de 2024, que vai definir bastante o futuro do Flamengo. Flamengo, sempre Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, você de casa, participa com a gente lá no Twitter, na hashtag SBT Esportes Rio. Vene Casagrande, não é só o Gabigol que vai desfalcar o Flamengo para essa partida contra o Criciúma. Eu sempre falo aqui, né?
Tem gente que não gosta de futebol, mas gosta de assistir a gente. O negócio é que o Flamengo vai encontrar o Criciúma. E o Criciúma tá brigando ali com o Fluminense para ver quem não será rebaixado. É um adversário direto do Fluminense e faltam 2 jogos só para acabar o Campeonato Brasileiro. Então é importante para o Fluminense, para a vida dele. É interessante, na verdade, que o Flamengo vença o Criciúma. Mas o que a gente está vendo é um movimento do Flamengo, não um movimento do Flamengo, mas acontecimentos que fazem isso ficar cada vez um pouco mais difícil. Não impossível, óbvio que não. O Pedrosa, inclusive, traz sempre aqui a dificuldade que é ganhar do Criciúma. E a gente não está falando de ser uma escolha do Flamengo. Eu vou ganhar ou eu vou perder. Não, do outro lado tem o Criciúma também. Que, inclusive, o Botafogo não venceu o Criciúma nessa temporada, por exemplo. O Botafogo, que é o atual primeiro colocado. O Vene Casagrande, quem também não viaja para o jogo contra o Criciúma? O Flamengo acabou de informar nas redes sociais que 3 jogadores considerados titulares não vão viajar também para esse duelo. Rossi, Alexandro e Léo Pereira, ou seja, mais 3 desfalques para esse jogo importante para o Criciúma. Para o Flamengo é apenas para cumprir tabela, tanto é que o próprio Gabigol não será relacionado por uma opção da diretoria e também da comissão técnica para não correr o risco de levar o 3º cartão amarelo e ficar fora da sua despedida, que será no domingo diante do Vitória no Maracanã. Inclusive a diretoria prepara uma série de ações para esse dia, que eu considero um dia importante, porque o torcedor vai ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Mas é isso, Fernanda, assim, para o Flamengo, de fato, não vale de nada. Óbvio que existe um movimento da torcida. E é uma viagem cansativa. É uma viagem cansativa, existe um movimento da torcida pedindo para o Flamengo entregar, para ver o rival. E tem alguma coisa a ver? Não, né? Não, com as escolhas? Gente, não, né? Claro não, né? assim, e eu gostaria até de falar sobre isso, porque assim, vamos levar em consideração que o atual treinador é o Felipe Luiz. Eu duvido que a diretoria também ia incentivar uma situação como essa. Isso seria uma tremenda falta de respeito. Eu acho até, enfim, antiético. É óbvio que isso não vai acontecer. Nenhum jogador vai entrar em campo pensando, vamos perder para rebaixar ou ter uma chance maior de rebaixamento do Fluminense. Eu acho que isso não passa na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, muito menos para a diretoria. Acho até que para o Flamengo, pensando num ponto de vista institucional, não seria nada legal o rebaixamento do Fluminense, porque o Fluminense é parceiro do Flamengo no Maracanã. Então, o Flamengo também tem que pensar nessa parceria, porque não seria bom para o Flamengo se o Fluminense fosse rebaixado. Então, na boa, o torcedor, ele pode tudo. O torcedor vai pela emoção, mas obviamente que a diretoria, a comissão técnica e jogadores, eles vão agir pela razão. Óbvio que quando você não tem os seus principais jogadores, a chance de vencer é menor. Mas o Flamengo já mostrou em outras oportunidades que, independentemente dos desfalques, tem chance de bater de frente com vários clubes da Série A do futebol brasileiro. Ô, Lucas Pedrosa, o Vene trouxe ontem, em primeira mão, como muitas coisas, né, ô Vene Casagrande, a pichação que aconteceu, foi na Gávea ou no Ninho? Foi no Ninho. Foi no Ninho. Aí tá escrito aí, ô Pedrosa, entrega pro Criciúma. Mas vale contextualizar também a outra frase. Não precisa mostrar a outra frase, porque é um xingamento, tem palavrão, obviamente. então não. Tem um palavrão que o Abel Braga disse quando o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo. Você se lembra desse palavrão, não, né? Fala outra palavra pra... Ai, que se dane eles. Que se F eles. Que se F eles. O Abel Braga disse isso em relação ao Flamengo na ocasião quando o Fluminense ganhou o título em cima do Flamengo, inclusive. O Carioca, o Campeonato Carioca. Então, esse torcedor que pichou acabou resgatando essa frase. Ele abriu aspas, inclusive. Exatamente. Tá ali. É isso. Só para contextualizar antes do Pedrosa falar, entendeu? Você fez um bom ponto. Ele abriu aspas. Ele abriu aspas, eu vi lá no Twitter do Vene Casagrande. Eu apurei. Eu perguntei pra pessoa, essa frase é por causa do Abel? A pessoa confirmou, entendeu? Mas foi a pessoa que escreveu, que te mandou? Nem adianta me perguntar quem é. Claro que não. Porque assim, porque obviamente que a gente ia comentar aqui, eu preciso saber o porquê da frase. Claro, E aí é por causa do Abel Braga. O mais legal é que a pessoa picha e tira a foto e manda pro Vene, ô Pedrosa. Tem que mostrar, né? Não adianta só fazer a besteira, tem que mostrar pra alguém, né? Não tem jeito. Cara, eu acho assim, isso aí é coisa de torcedor, realmente. O Flamengo, como instituição, deve se portar da melhor forma. Mas, gente, o futebol ele é movido também por motivação. E o Flamengo não tem nenhuma motivação nesse jogo.
Tanto é que os seus principais jogadores, por lesão ou por opção, eles vão ficar no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai com um time muito enfraquecido, vai brigar contra uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, que joga no seu estádio, que é um estádio que tem um caldeirãozinho, que é o Heriberto Rielce. O Criciúma, por exemplo, abriu 2-0 contra o Corinthians na última partida e em 3 falhas bizonhas acabou entregando o jogo para o Corinthians. E quando eu digo entregar é no sentido da boleiragem, né? Entregou o jogo porque errou. E aí, nesse sentido, eu acho que o Criciúma vai com toda a motivação possível. E o Flamengo vai com 0 motivação. A não ser os jogadores que pensam em fazer parte do elenco para 2025. Acho que essa é a única motivação do Flamengo. Então, assim, o Flamengo vai entregar o jogo? Eu acho muito difícil que isso aconteça, nem vejo o Flamengo fazendo isso. Mas a derrota pode acontecer justamente porque tem um time muito motivado, jogando em casa, com seu elenco praticamente completo, e o outro time todo desfalcado, sem nenhuma aspiração dentro do Brasileirão. Nação rubro-negra, é informação urgente. Atacante chileno Eduardo Vargas entrou na mira do Mengão para a próxima temporada. Esse reforço seria o primeiro reforço para a temporada 2025, tendo em vista, né, que o atacante não irá permanecer no Clube Atlético Mineiro e o Gabigol vai sair agora, né, vai ter o seu contrato não renovado, o jogador vai embora, não irá renovar com o Flamengo, então o Flamengo acredita que o Eduardo Vargas possa ser um substituto ideal para Gabigol. Lembrando que contratar um atacante do calibre do Gabigol não se acha em qualquer lugar, e para o Flamengo contratar um cara assim, de alta classe, né, como jogador muito qualificado, terá que fazer altos investimentos, coisa que essa diretoria não irá fazer nesse momento, tendo em vista que tem estádio, né? Então, assim, o Flamengo irá fazer contratações pontuais para a próxima temporada. E desde já eu quero saber de vocês, nação, o que vocês acham? Seria uma boa contratar o Eduardo Vargas? Não só Eduardo Vargas, mas também tem nome de Roberto Firmino, Roger Guedes, Cúcio Hernandes, estão na mira, estão aí sendo ventilados, né, dentro da diretoria, lá dentro do CT do Urubu. Então eu quero saber de vocês, Eduardo Vargas, aos 35 anos, chega para ser titular, chega para ser o substituto ideal de Gabigol? Comentem aqui abaixo para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!